Existem vários aspectos que podemos validar relativamente a um fecheiro. Nós podemos validar um fecheiro pelo seu tamanho, podemos validar um fecheiro pelo tipo de extensão, podemos validar um fecheiro inclusive até pelo nome. E isto é muito importante quando nós fazemos uma aplicação. Porquê? Porque obviamente nós não vamos querer permitir que o utilizador da nossa aplicação possa fazer o upload de qualquer tipo de fecheiro. Imaginem, por exemplo, que nós temos um formulário onde o cliente da nossa aplicação vai poder fazer o carregamento de um fecheiro CSV com uma determinada forma, ou esquema, perdão, e nós, obviamente, vamos ter que validar isso. Porquê? Porque logo imediatamente a seguir, com certeza, iremos ter no PHP um mecanismo para pegar nesse fecheiro CSV e começar a importar essa informação para, eventualmente, guardar num banco de dados, por exemplo. E muito cuidado com isso, porque se, entretanto, o nosso utilizador acaba por carregar uma imagem, obviamente que ela não irá ser tratada da forma correta. E o PHP tem que estar permanentemente alerta relativamente a isso. Isto é o mesmo que dizer, nós temos que criar o código para validar aquilo que é carregado para o servidor. Bom, há várias questões que nós podemos aqui aflorar. Vamos começar por uma delas. Como é que nós podemos garantir que o fecheiro que foi carregado para o servidor foi o fecheiro com a extensão correta? Isto é, normalmente um fecheiro de imagem JPEG, PNG, GIF ou GIF, como lhe queiram chamar, nós temos que ter uma forma de identificar que foi carregado dessa forma, dessa maneira, com essa extensão. Bom, nós já reparamos que no upload e nas características que depois vêm dentro do fecheiro, nós temos de facto aqui vários aspectos. Um deles é o type. E aquilo que está aqui indicado à frente tem um conceito muito próprio, que é o meme type. Se nós olharmos aqui para esta página documental do MDN Web Docs, vocês podem encontrar esta informação em muitos outros locais da web. Vocês vão verificar aqui o que é o meme types. O meme type é um mecanismo para dizer ao cliente a variedade de documentos transmitidos, isto é, para cada tipo de documentos existe basicamente um meme type específico. E se vocês forem aqui aos tipos mais discretos, isto é, nós temos o plain text, o HTML, uma imagem do tipo JPEG, uma imagem do tipo PNG, um áudio do tipo MPEG ou GG, ou então todo o tipo de áudios, o vídeo só com extensão MP4 e por aí fora. E reparem que existe aqui uma reticência porque diz que há muito mais tipos diferentes. E se vocês olharem para aqui, há aqui uma descrição, uma tabela que procura identificar de uma forma mais global, com alguns aspectos descritivos, o que são os diferentes meme types. Por exemplo, no caso das imagens, ele diz aqui que representa qualquer tipo de imagem, os vídeos não estão incluídos neste caso, embora imagens animadas, como é o caso de um GIF animado, sejam descritas como um tipo de imagem, ok? E depois reparem aqui que nós temos vários meme types. Ela pode ser image/GIF, image/PNG, image/JPEG, image BMP, image WebP e por aí fora. Faltou inclusive, não, aqui não faltou nenhuma, mas eventualmente o SVG e por aí assim. Vocês reparem que existe um conjunto bem diversificado de tipos de meme. Ora, quando vocês estão a construir a vossa aplicação, devem terem atenção a isto. O que é que nós deixamos ou vamos deixar que o cliente carregue? Se porventura eu quero que, por exemplo, aqui no fecheiro 1 só possa ser carregado um PNG, então eu vou usar aqui um atributo chamado accept. E o accept vai permitir-me colocar aqui quais são os meme types aceitos. Ora, neste caso, como eu só quero colocar um, eu vou colocar image/png. Se eu quisesse colocar mais do que um, eu colocaria separado por vírgula. Image/jpg, por exemplo. E por aí fora. Ok? Então, se eu quiser apenas PNGs, eu vou colocar desta forma. O que é que isto vai provocar? Vai provocar que, quando eu carregar no botão para selecionar o fecheiro, a caixa de diálogo que vai ser apresentada vai filtrar já só fecheiros.png. Eu, entretanto, o que eu fiz foi uma coisa muito simples. Criei uma pasta no meu disco local chamada fecheiros, onde eu fui descarregar através da internet um conjunto vasto de fecheiros de exemplo. Okay? Eles têm aqui fecheiros CSV, GIFs, JPEGs, PNGs, etc. Okay? Até um fecheiro zip e um PDF. Bom, eu por aqui já posso fazer as minhas experiências. Então reparem o seguinte. No meu TMP eu tenho tudo limpo, isto é, a pasta de destino. Se eu agora definir que quero apenas aceitar ali PNGs, o que vai acontecer é isto. Quando eu refrescar aqui a minha página, como vocês podem observar, não existe aqui nada. Se eu escolher o segundo, vocês reparem aqui, ele diz, você pode escolher um fecheiro qualquer. Não foi definido o accept. Então, mas aqui, o que é que ele vai dizer? Só pode escolher PNG. Cuidado! Porquê? Porque se o utilizador
escolher aqui todos os fecheiros, ele vai poder selecionar outro fecheiro qualquer. Então, este mecanismo não tem qualquer segurança em termos de validação. Vocês, de facto, têm aqui por defeito logo a seleção dos PNGs, mas é apenas um mecanismo de conveniência. Porque se o utilizador quiser, pode alterar aqui e escolher um outro fecheiro. Bom, mas vamos verificar aqui o seguinte. Então, se o utilizador escolher um outro fecheiro que não é aquele expectável, o que é que nós vamos ter que fazer? Aquilo que é sempre necessário fazer, que é fazer um tratamento do lado aqui do nosso PHP. Porque se o utilizador de facto consegue alterar isso do lado do cliente, isto é do browser, do lado do PHP ele não consegue mexer. Bom, então o que é que nós podemos fazer aqui para mitigar esse problema? Bom, eu posso definir aqui quais são os tipos de fecheiros aceites. Então eu vou dizer assim, vamos colocar mesmo em português, fecheiros aceites. Fecheiros ou, até melhor, extensões. Ou meme types, se vocês quiserem ser assim. Meme aceites. Vai ser igual a quê? A um array. Eu vou definir aqui um array e vou dizer aqui, olha, eu aceito image barra PNG. Ok? Só aceito disto. Não aceito mais nada. O que é que eu depois posso fazer aqui? Se bem se recordam, nos dados de cada fecheiro que é carregado, nós temos um type, que traz o meme type. Então eu posso perguntar aqui o seguinte, verifica se a imagem é do tipo esperado. Então eu vou dizer assim, se não existir no array, se não existir dentro do array o file, ok? File type. E agora, vamos dizer aqui em que array, neste caso no meme aceites. Então o que é que ele vai fazer? Continue. Bom, neste caso eu estou basicamente a dizer o quê? Se não existir, ou melhor, se o fecheiro que foi carregado tiver um meme type que não existe dentro desta coleção que aqui está, eu pura e simplesmente salto para o fecheiro seguinte, até se esgotarem. Não vou permitir que seja feito o upload. Ok? Então reparem o seguinte, vamos fazer aqui a experiência. Eu tenho aqui o meu fecheiro, eu tenho aqui o TMP, está vazio. Eu vou escolher aqui um fecheiro, que por sinal deveria ser o PNG. Se eu selecionar o PNG e clicar em abrir e agora clicar em enviar fecheiro, vamos verificar o que é que aconteceu. O meu PNG veio aqui parar. Eu vou aqui apagá-lo. Vamos voltar aqui atrás e vamos abrir um fecheiro diferente. Okay? Eu vou escolher aqui, por exemplo, um GIF. Se eu agora for fazer aqui um enviar fecheiro, não há qualquer espécie de erro, mas se eu for à minha pasta de temporários, o meu fecheiro não foi carregado. Logo, se ele não foi carregado, eu não estou em condições, ou o PHP não estará em condições de fazer um tratamento de um fecheiro errado. Ok? Ora, vocês podem dizer, ok, então mas como é que eu faço se eu quiser aceitar PNGs e JPEGs? Bom, neste caso, eu vou colocar aqui, vírgula, image barra JPG, ou JPEG. Ok? Vamos colocar aqui JPG. Então eu aceito PNGs e JPGs. Ora, eu agora aqui posso explicitar quais são os tipos de fecheiros que eu quero, mas posso não explicitar. E neste caso, se vier por acaso algum PNG, algum JPG, então ele vai ser aceito também. Vamos fazer a experiência. Vamos voltar aqui atrás, refrescar tudo isto. Vamos selecionar aqui todos os fecheiros e vamos selecionar o JPG. Vamos escolher aqui outros fecheiros, neste caso o doc. Ok? E aqui vamos selecionar o PDF. O que é que vai acontecer? O tempo está vazio, eu vou fazer aqui o enviar o fecheiro, tudo correto, não há qualquer espécie de erro. Se eu for ao tempo, a única coisa que foi carregada foi o quê? Olha, não foi nenhuma. Ok, então vamos verificar aqui o que é que aconteceu. Bom, eu aqui aceito image PNG, vamos verificar aqui. Image PNG, image JPG. Ora, vamos experimentar com o JPEG. Ok? Então, vamos aqui testar novamente o nosso sistema. Vamos aqui refrescar. Vamos aqui selecionar o PNG. Tranquilo. Vamos selecionar aqui o JPG. Vamos clicar aqui em enviar fecheiro. Vamos aqui ao nosso local e reparem como o JPG veio. Portanto, JPEG, JPG, mais por ali, mais por acolá, vocês vão conseguir perceber esta lógica, ok? Isto significa basicamente que vocês vão ter que ter sempre a preocupação de parametrizar o vosso formulário, no sentido de dizer nos vossos inputs quais são os tipos de fecheiros que vocês aceitam. Se não definirem isto, ele aceita qualquer tipo de fecheiro, mas atenção, que só tem esse efeito prático visual e um bocadinho mais
formal para o próprio visitante ou utilizador, um bocadinho mais cómodo, porque quando ele clica no botão, automaticamente os ficheiros são todos filtrados. Mas depois na submissão ele pode ir qualquer coisa, independentemente aqui do accept, ok? Vocês vão ter que ter sempre a preocupação é de verificar isso no ciclo antes de fazerem a movimentação do fecheiro para o destino final. Este será sempre o último passo que antecede tudo aquilo que vocês quiserem depois processar a seguir. Imaginem, querem guardar, querem abrir o fecheiro e ler a informação que vem lá dentro. Ok, vai sempre acontecer só depois disto ser efetuado. Então todas as validações terão que ser feitas antes. No próximo vídeo desta série nós vamos explorar um bocadinho mais isto e vou-vos mostrar também como é que vocês podem limitar o tamanho máximo, por exemplo, de fecheiros, porque às vezes vocês podem e devem, na minha opinião, dizer aos vossos utilizadores que se quiserem carregar um avatar para o seu fórum, esse fecheiro não pode ter mais do que um determinado tamanho em KB. E depois iremos ver, inclusive, como é que podemos verificar se tem uma determinada dimensão, largura, altura, etc.